A sindicância interna, sigilosa, aberta pela Prefeitura Municipal de Araxá para investigar a denúncia de distribuição e uso de insumos odontológicos vencidos para procedimentos em pacientes que fazem tratamento odontológico nas unidades básicas de saúde, foi finalizada na última semana. E, para surpresa de absolutamente ninguém, nós aqui já tínhamos adiantado, ela concluiu que as acusações eram mentirosas. Agora, a Prefeitura ameaça, com abertura de processo administrativo, o servidor público municipal que denunciou o caso, a vereadora Fernanda Castelha, do PMN. E por ter trazido o fato ao conhecimento público, solicitando inclusive a abertura de uma investigação, a vereadora, por sua vez, entrou na mira dos seus pares, aqueles 11 que se negaram a investigar, eles mesmos. Nas redes sociais circula a informação que os vereadores estão articulando nos bastidores a abertura de um procedimento contra ela na Câmara Municipal de Araxá. Depois que a Prefeitura de Araxá divulgou que pretende enquadrar o dentista denunciante como mentiroso, a vereadora divulgou áudios que recebeu em março, quando trouxe o caso a público. No primeiro deles, o dentista da unidade do CAIC, localizada na Escola Municipal Leonilda Montandon, diz: Deixa eu te dar mais uma dica para a gente pegar no pé do povo da Prefeitura. Pessoal da Secretaria de Saúde, a coordenação de odontologia, está mandando um material vencido para a gente usar na boca dos pacientes. Você acha que isso é normal? Vou te mandar aqui uma foto que chegou da Secretaria de Saúde hoje, material vencido para a gente usar. Em outro áudio, o mesmo profissional diz: Tem mais uma para vocês pegarem agora, um negócio feio mesmo. Eles sabendo que o material está vencido, eles conseguiram continuar usando o material vencido, eles não fizeram licitação de medicamento odontológico para esse ano. Então, por isso que eles estão usando medicamento vencido. Pede para ver licitação de material odontológico desse ano, se saiu, que vocês vão ter mais uma para pegar no pé deles. Descobri isso agora. Depois de saber que a Fernanda, acompanhada do vereador Luiz Carlos Bittencourt, flagrou o momento em que chegavam no almoxarifado da prefeitura vários carros para descarregar dezenas de caixas de materiais para uso em procedimentos odontológicos, todos vencidos há vários meses, que haviam sido recolhidos das unidades de saúde, o mesmo dentista disse em outro áudio: Que bom que vocês pegaram eles no pulo lá. Ainda bem que pegou. E pega no pé disso, porque eles não fizeram licitação. Eles estão sabendo que o material está vencido, está usando o material vencido para economizar dinheiro, não fizeram licitação. Mais uma prova de que eles estão usando material vencido na população. Pronto. E aí? Como é que vai ficar isso? Vai ficar bonito, né? A vereadora divulgou ainda áudios de outra servidora que atua na unidade também do CAIC, localizada na Escola Leonilda Montandon. Em um trecho da gravação, a servidora conta que foi xingada por não ter escondido o material vencido quando a vereadora chegou à unidade. A Fernanda Castelli veio, chegou, filmou os trem lá vencido, fez reportagem lá, aí a Luciana ficou sabendo que ela estava aqui no CAIC, aí ela chamou a vigilância sanitária veio e recolheu nosso material, tudo, olhou mais, conferiu mais, achou mais trem vencido que eu não tinha achado, tinha um tanto de broca nova que ainda estava no papelzinho, que não estava lá, ainda estava. As broquinhas, como vem lá debaixo da esterilização e a gente corta elas, os pacotinhos, nem todas estavam com data. As que estavam sem data, eles levaram tudo, levou um tanto de fósforos, um tanto de trem que já estava vencido. E quem levou foi eu, porque eu tive que assumir lá, tive que assinar os papéis dos BO. A Luciana ligou para mim, acabou comigo, me xingou de cabo a rabo, falou que há tantos anos que eu trabalho na prefeitura, se eu não aprendi a trabalhar até hoje, por que eu deixei esse material exposto em cima da mesa, por que eu não guardei num saco de lixo ou numa caixa,
Sim, por que eu não escondi, né, para ela não ver? Se eu não sei conferir os material que está vencido e tirar, eu falei assim, ó, Luciana, eu confiro os material que está dentro do armário, eu olho de mês em mês e confiro os que estão vencendo, tal, a gente vai tirando. Mas agora conferir os que vêm aí de baixo para cá, para a gente pôr no armário, eu nunca conferi, porque o que está vindo daí, eu sempre pensei que estava vindo já conferido. Em outro trecho, a servidora diz que nunca conferiu a data de validade do material que chega para uso na unidade. É a verdade, ué. Eu falei para a Luciana, ontem ela teve reunião com a gente lá de manhã, né? Depois fechou o consultório lá. Aí eu falei para ela, falei assim, ó, ela falou que eu não sabia trabalhar, esses 20 anos eu não sabia trabalhar. Eu falei assim, ó, Luciana, eu sempre confiro os materiais que estão no armário em uso. Agora, os que chegam lá de baixo para a gente guardar no armário, eu nunca olhei data de validade para pôr no armário, não, porque para mim nunca chegou material vencido nas outras administrações, né? É a primeira vez que eu peguei material e guardei, a hora que eu fui abrir para usar, que eu vi que estava com essas datas super vencidas. Então, a hora que a gente foi vendo que estava vencida, a gente foi tirando e botando lá em cima da mesa, tirando e botando lá em cima da mesa. Aí chegou o ponto de falar, agora vai ter que parar, porque não tem como mais usar. Porque como vai fazer resina com ácido vencido, com trem vencido, como vai fazer um selamento com os IRM tudo vencido? Eu falei na cara dela também, falei assim, ó, não tem obrigação nenhuma se estava vindo lá de baixo já vencido. Em outro áudio, ainda mais revelador, a servidora conta que o problema não se restringia à unidade do CAIC e que a coordenação da odontologia, ao saber da fiscalização realizada pela vereadora, havia ligado nas demais unidades, orientando que todo o material, fora do prazo de validade, fosse escondido. Eu não pensei que tinha que chegar aqui e a gente conferir de novo antes de guardar dentro do armário. Aí ela falou que eu não sei fazer meu serviço direito, que não tem que ter. Jogou a culpa tudo em cima de mim, né? Com quem, assim, que eu também fui que denunciei, né? Falei assim, não, eu só tirei a foto, mandei para Adriana falando que nós estávamos sem material, que os materiais que estavam aqui eu tinha tirado, que já tinha vindo vencido. Agora, se dessa foto esparramou, eu não posso fazer nada. Sei que o pau tá moendo, minha filha. A culpa caiu nas minhas costelas. Eu que tô com os papelzinhos tudo lá com meu nome assinado. Segurando o BO agora. Arrumar lá. Né, ela falou para mim agora também que isso foi plantado lá. Com quem assim, né? Ela deve estar desconfiando de você mesmo, mas ela tá com quem assim, que nós pegou material de algum consultório que já estava vencido e levou para lá e pôs em cima da mesa para fazer essa denúncia, que os materiais foi plantado, que não era da prefeitura, não. Olha para você ver que ponto que a criatura chegou de falar que o trem foi plantado, que nós está plantando trem vencido. Se o Reginaldo chegou lá agora para entregar umas folhas de atualização nossa, e falou que ela já ligou para todas as unidades, mandando todo mundo esconder os material que está vencido. Aí chegou lá no Santa Luzia, que a Meire falou para ele assim, se eu tirar todo esse material que está vencido aqui, parar de usar, eu vou ficar sem ter material para atender, não vou poder atender mais ninguém. Olha para você ver. Então, não é só aqui, todas as unidades estão com material vencido. A Lucimeire, mas o Hamilton veio para cá hoje para o CAIC, porque lá na Unicentro estava sem energia. Aí ela chegou lá, aí ela pegou e falou assim, que lá na Unicentro também está com 4 caixas de IRM vencido lá também. Olha para você ver, então todas as unidades, ela mandou esconder tudo nas outras, né? Como o trem estourou, foi ali, aí quer decair a culpa sobre nós, né? E falar que o resto não, que era só ali no CAIC que aconteceu isso. Mas não é, né? Porque ninguém tem coragem de falar a verdade. Mas que todas as unidades estavam com trem vencido, então por que ela começou a ligar correndo? Na hora que ela soube que a Fernanda Castelli estava lá, alguém também já correu e contou que a Fernanda estava lá 1 hora. Falando que estava lá no portão, que estava lá de fora, que eu não tinha aparecido para abrir consultório. Eu falei assim,
Eu não tenho que abrir portão de escola, não. Portão de escola, quem abre é o guarda. O portão da escola estava aberto. Eu cheguei uns minutinhos mais tarde mesmo. Cheguei, nem vi que era ela. Ela estava conversando com a Ana Paula lá, nem vi que era ela, não. A hora que eu entrei para dentro, que elas foram entrando, que eu vi que era ela. Aí, é como? Alguém também vazou para ela que a Fernanda Castelli estava ali e ela já saiu ligando de unidade em unidade, mandando todos os auxiliares conferir tudo. Aí sobra só para nós, porque foi de lá que partiu, né, a denúncia. Omara, essa eu começo por você? Gi, eu ouvi a entrevista, né, na Rádio Cidade, onde o advogado da vereadora Fernanda, se não me engano, acho que é Rodrigo, o nome dele, sobre a sindicância, eu concordei com alguns pontos que ele falou, tá? Ele explica que uma sindicância, ela pode haver umas falhas, tá? Por não analisar a fundo os fatos. A coisa que uma CPI faria, por isso que eles queriam que fosse instaurada a CPI. Né? A CPI, inclusive, ele disse que ela tem até poder de polícia, né, a CPI. E a sindicância, né, como ela foi sigilosa, né, eu já não concordo, porque se até a Suprema Corte do país, a gente assiste pela internet o que é falado lá, né, aqui em Araxá, a sindicância foi sigilosa. Enfim, a sindicância ouviu servidores. Né? Como que eles podem chegar a uma conclusão que a vereadora mentiu se eles ouviram somente os servidores? A sindicância, ela catalogou os medicamentos que foram lá recolhidos naquele dia. A sindicância, ela analisou a que lote esses medicamentos pertenciam. A sindicância averigou, né, quando os lotes foram enviados aos departamentos. Porque essa informação, ela é muito importante, tá? Porque se uma medicação, ela venceu, por exemplo, em março de 2021, e ela foi enviada ao departamento em outubro de 2021, por exemplo, ela foi enviada para ser usada vencida, concorda? A sindicância investigou isso daí? Ela apurou essa logística? Houve falha na remessa, enviando por engano, ou foi de propósito mesmo, esse envio? Então, faz todo sentido para mim saber essas informações aí, tá? Agora, me deixa muito preocupada ver vereador defendendo a prefeitura como se fosse o advogado dela, tá? Enquanto que ofende e ataca uma colega de trabalho, tá? Uma vereadora, uma colega de mandato. A obrigação dos vereadores é observar, é fiscalizar as ações do executivo, tá? É apurar o que tiver que apurar, é tomar a providência que tiver que tomar, tá? As demandas da prefeitura, né, que beneficia a população também, deve ser aprovada, né, de acordo com o orçamento. Não é só ser oposição por oposição, mas também não é fechar os olhos para tudo que a prefeitura faz, né? Isso faz parte de uma política que a gente não quer mais. Então, assim, é preciso pensar sempre no bem-estar da população. Me preocupa também, tá, ver vereador dizendo que são leais aos colegas de trabalho, enquanto que eles deveriam ser leais à população, à cidade. Concorda? Me preocupa acusar a vereadora Fernanda de ser polêmica, dizendo que ela só quer saber de fazer denúncia, que ela só quer saber de investigar, e ainda ironizar, dizendo que ela está na profissão errada, que ela deveria estar trabalhando de investigadora na polícia. Diz ainda que ela não vai ter resultados para apresentar no final do mandato dela. Olha a cabeça desse vereador. Ele acha que o trabalho de fiscalização não traz resultados. Então, assim, eu faço uma pergunta. Que culpa que a vereadora tem se ela recebe as denúncias? Se a população confia nela para poder fazer as denúncias?
Que culpa que ela tem? É uma pergunta que vocês têm que se fazer, viu? Por que só ela ou o Luiz Carlos ficam recebendo denúncias? Porque se eles estão com uma demanda alta de denúncias, talvez seja porque a população confia neles, né? Percebeu que neles eles podem confiar para poder fazer as denúncias. Então, será que os vereadores aí não perceberam que o cenário político já mudou aqui nesse país faz tempo? Que a população hoje está muito mais engajada, mais preocupada, cobrando mais, tá? Ó, e eu vou dizer mais uma coisa para os nossos vereadores aí, tá? O vereador que estiver cumprindo o seu papel, defendendo os interesses da população, ele não está sozinho, tá? Ele não está sozinho. Seja ele quem for, se ele estiver trabalhando direitinho, ele não estará sozinho. A população está do lado dele. Tá? Eu já critiquei muito a Fernanda em rede social, já critiquei muito o Luiz Carlos em rede social, em coisas que eles fizeram que eu achei que não estava correto, tá? Mas hoje, a meu ver, eles estão cumprindo o papel direitinho. Estão honrando o salário que eles ganham. Tá? E dependendo da reunião da Câmara de amanhã, tá? Do que for falado lá, vai inflamar mais ainda essa cidade. Então, assim, vamos cumprir, fazer o que tem o certo aí. Vamos fazer o certo, gente. Maurício? Eu vou entrar na seara do Robson, mas sem o arcabouço de advogado que ele tem. Eu acho, né, que essas denúncias, elas deveriam ser precedidas, antes da publicação delas, da divulgação, elas deveriam ser precedidas de um BO. Porque se tivesse feito um boletim de ocorrência, apreendido as provas, né, os remédios vencidos, se isso tivesse sido feito de uma forma com o recolhimento desse material vencido, não haveria como refutar a denúncia. Então, nós estamos no meio, né, muito, não gosto dessa palavra, mas muito volátil. As pessoas mudam de lado, mudam de posição, se vendem, se entregam. Estamos vendo lá o Alckmin, né? Agora é vice do condenado, né? Quer dizer, brigou com o condenado a vida toda, agora é vice do condenado. Então, eu acho, né, que se essas provas tivessem sido recolhidas, né, se tivesse acontecido um flagrante, essa coisa teria outro desfecho, né? Eu acho que a gente tem que aprender, né, com esse tipo de situação. Da próxima vez, que faça um BO, que recolham as provas, porque, olha, o Robson é autônomo, né, mas eu sou funcionário público. Eu sei como é que é a pressão. Eu sei como é que as pessoas são pressionadas, né? Mesmo tendo estabilidade e tal, você é pressionado, não é fácil, né? A gente sofre perseguição, né? Você sofre bullying o tempo todo, né? Existe um bullying institucional. Então, quer dizer, vocês acham que esses funcionários conseguem, né, vencer essa pressão nessa sindicância interna? Né, porque eu não sei qual que é a diferença de sindicância e investigação, mas o que deveria ter sido feito é uma investigação. Essa investigação seria sigilosa para proteger as fontes. Mas ela não pode ser sigilosa para punir as fontes. Né? Então, existe uma diferença. Essa sindicância, ela teria que ser conduzida eu não sei quem conduziu, quem foi o presidente, mas por pessoas que não estão diretamente relacionadas ao fato. Porque senão fica viciada na fonte, fica viciada no processo. O processo está viciado. Né? Então, uma série de coisas, né, que a gente precisa tomar cuidado. Né? Eu acho que a vereadora está fazendo o papel dela, né? Tem que cobrar mesmo, tem que fazer a denúncia, mas a gente precisa ficar esperto
com relação a alguns procedimentos legais, porque a gente sabe que tudo é muito volátil e as coisas podem mudar de uma hora para outra, e aí a vítima vira réu. Né? Isso é muito comum. Né? Isso tem acontecido o tempo todo, as vítimas virarem réu. Eu sinto muito que Araxá esteja passando por essa situação tão lamentável, né? Onde a volatilidade da Câmara de Vereadores protege o mal feito. Robson? Eu estou tentando até encontrar aqui o nome de um promotor de justiça dos anos 40, 50 aqui no Brasil, que escreveu uma série de livros e tal, e um deles ele faz referência à questão de testemunhas. Tá, vamos lá, não vou lembrar o nome dele não, mas vamos lá. Eu preciso aqui separar minha opinião pessoal da minha opinião profissional. Como o professor Maurício lembrou, eu sou advogado, né? Então, para mim analisar um caso desse, eu preciso separar os dois lados. Em primeiro lugar, minha opinião pessoal. Eu nunca vi, desde que eu votei pela primeira vez, em 1982, e eu acompanho a política em Araxá, pelo menos desde 1984, 85, quando eu comecei a trabalhar na imprensa, aqui, uma administração tão perdida quanto a atual. Tá? O Rubens Magela, o Mauro Chaves, eles estão batendo cabeça desde o momento que eles assumiram a prefeitura. Essa justificativa que eu ouvi, inclusive, que veio lá de dentro, não, mas é porque durante a pandemia não foi utilizada e venceu e tal, eu acho bastante crível, porque eles batem cabeça até na capina de uma rua. Então, assim, manter um estoque atualizado e sem estar vencido, eu não duvido realmente, não. Isso é minha opinião pessoal, né? Já em relação à questão da opinião profissional, o professor Maurício levantou uma questão aí de um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, o problema dele é que ele é uma narrativa unilateral dos fatos. Ele não faz uma prova absoluta. Eu chamo a polícia na minha casa agora e narro que um cidadão chegou ali no muro e tentou pular para cá. É uma narrativa unilateral. Isso aí não vai fazer prova. Não tem presunção de veracidade absoluta. É uma presunção de veracidade relativa. Apreender o material vencido também não iria bastar, professor Maurício, porque parece que a alegação é que o material estava vencido, mas não estava sendo utilizado. Aí o senhor, num momentozinho aí da sua fala, o senhor falou assim, teria que haver um flagrante. Aí eu concordo. Um flagrante, vendo, alguém filmando eventualmente, o dentista pegando o material vencido, colocando, por exemplo, se fosse um anestésico, na seringa e aplicando na pessoa. Aí sim. Esse tipo de denúncia, a vereadora está no papel dela, tem que fiscalizar, tem que denunciar, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mesmo porque envolvem outras vidas, outras pessoas. O professor lembrou aí a respeito da questão da pressão. Essa pressão é imensa, gente, vocês não querem imaginar. É imensa. E muitas vezes é pressão em cima de quem não é concursado no serviço público e que está ali contratado e que sabe que pode perder o emprego ali na frente. E não precisam pensar que não tem essa pressão, porque tem sim, porque tem até aqui na vida, vamos dizer assim, na vida civil. Tem muitos casos que eu atendo no meu escritório que a pessoa fala assim, não, mas eu provo isso, eu tenho 4 testemunhas que provam isso. Eu falei, perfeitamente, bacana. Chama esse testemunha aqui. Vamos reduzir a termo o que ela está falando e ela vai assinar. Aí mudou de figura. Já cansei de ver isso. Você basear, eu particularmente, achei as provas carreadas pela vereadora, se são os áudios que ela tem, e se são aquelas fotos que foram exibidas em vídeo e tal, achei poucas provas, porque elas são provas que ainda que levem a gente a acreditar na denúncia, elas, num crivo judicial, vamos dizer assim, elas seriam fracas, porque elas precisariam ser autenticadas. Aquelas fotos têm que ser autenticadas. Tem que se autenticar aquela foto. Olha, o medicamento tal estava onde na hora da fotografia? E não dá para perceber aquilo. Aliás, a maioria das fotos de um vídeo que eu vi por aí, elas estão, inclusive, borradas, ilegíveis. Então, vocês estão entendendo? Aqui é uma opinião profissional minha. Acho, como pessoa, como cidadão, que a denúncia pode até ter fundamento, mas acho, como profissional do direito,
que vai ser muito complicado dessa denúncia se emplacar por essa série de motivos que nós estamos colocando aqui. Agora, não se pode jamais querer crucificar uma vereadora ou um vereador que está fazendo o seu trabalho de fiscalização. Isso está errado. Isso está errado. Salvo se provar o dolo da vereadora, o dolo de querer, de ter criado uma história para se autopromover. Eu acho isso muito difícil. Particularmente, eu acho muito difícil. Tão difícil, aliás, acho tão difícil de provar quanto de provar o inverso do negócio. Tá? Então, a minha opinião sobre isso é exatamente nesse sentido. Muito cuidado com esse tipo de denúncia, e quando faz a denúncia, tem que ter muita convicção e muita certeza de que as provas são muito contundentes, porque senão o barco afunda. Robson, eu estou assim, muito longe, né, de poder levantar aí qualquer tipo de... Eu não fiz direito, não entendo de leis, estou muito longe. Mas assim, quando eu vi essa denúncia na primeira vez, lá em março, eu achei que o fato de ter sido colocado em uso ou não na boca de alguém era o de menos. Eu achei isso. Eu achei que o problema neste fato seria o quê? A prefeitura está com um estoque de medicamentos vencidos. A apuração, na minha opinião, ela deveria ter sido no quê? E o que não houve? A apuração deveria ter sido o seguinte: cadê as notas fiscais? Esses materiais foram comprados quando? Esses materiais, eles custaram quanto na época que foram comprados? Qual era o prazo de validade desses itens quando eles foram comprados? O preço pago pela aquisição desses itens condiz com o preço que seria pago lá no mercado na época em que eles foram adquiridos? A minha preocupação, desde o início de toda essa história, foi essa. Mas aí, o que você tem? Você tem vereadores fracos, vereadores medíocres, que desde o início, desde o primeiro momento, desvirtuaram todo o fato, esvaziaram todo o problema, deturparam toda a história. Pegaram uma coisa que é séria, no meu ponto de vista, extremamente séria, é dinheiro público que, no mínimo, foi gasto em material que não foi utilizado. No mínimo. No mínimo é dinheiro público que foi pelo ralo, porque foi gasto em material que não foi utilizado. Mas e se tivesse sido gasto para comprar material vencido ou prestes a vencer, para que haja desvio de recursos? Como a gente vê muito por aí, em tantas prefeituras. E se tiver sido gasto para comprar por um preço que foi devolvido depois para o bolso de alguém? E se? Os nossos nobres vereadores não estão preocupados com isso. Eles simplesmente querem esvaziar o problema porque não foi utilizado na boca de ninguém e a vereadora mentiu. Perdão da palavra, mas foda-se. Se foi usado na boca de alguém ou não, o problema aí, gente, é o de menos. Esse problema é o de menos. O próprio nobre vereador, que é formado em odontologia e faz questão de ser chamado de doutor, não disse aí para os 4 cantos da cidade que não tem problema usar nada vencido na boca das pessoas? Com certeza o consultório dele deve estar cheio de coisa vencida para ele dizer isso, né? Estou repetindo o que ele disse, inclusive em sessão em plenário, que não tem problema material vencido na odontologia, é coisa normal. O nosso doutor, que faz questão de ser chamado de doutor na Câmara. Então, se quer
a sindicância mencionou as outras unidades. O problema, hora nenhuma, ficou focado apenas no CAIC. Hora nenhuma. Eu mesma, no meu trabalho independente, pequenininha, que só tem o meu blogzinho aqui, que tem 100 pessoas que acessam no máximo aqui, entre os gráficos, dependendo dos assuntos, se são mais quentes, são 100 pessoas no máximo, eu nunca passei disso. Aí no meu blogzinho pequeno, eu tive a curiosidade. Fui em todas as unidades onde tem odontologia e descobri mais servidores que inclusive gravaram aqui para o programa. Está aí no canal. Descobri mais servidores contando. A sindicância, muito preocupada em esconder a verdade, porque parece que não estava preocupada em descobrir verdade nenhuma. Estava preocupada em esconder. Ela não teve curiosidade de ouvir outras pessoas. Ficou só dentro do CAIC. Mas se eu contar para vocês, tinha coisa vencida dentro da Unicentro, tinha coisa vencida dentro do Santa Luzia, não era só no CAIC, não. Você acha que a sindicância se preocupou em olhar aquelas caixas que a vereadora e o Luiz Carlos e a Fernanda flagraram descarregando os carros com caixas lotadas de coisa vencida no almoxarifado? Não, a sindicância não se preocupou com isso, não. Porque a sindicância, gente, a única coisa que ela quis era não chegar à verdade. A única coisa que essa sindicância procurou foi conseguir meios, a qualquer custo, que invalidasse as denúncias da Fernanda, que trouxe o problema conhecimento público. Agora sim, eu tive acesso a algumas páginas desse relatório. Outra coisa que me trouxe muito espanto. Uma coisa sigilosa que depois faz coletiva para divulgar o relatório. Então, bulhufas, essa porcaria é sigilosa ou não? Porque lá na coletiva, o tempo todo mundo estava folheando o processo inteiro e lendo os nomes. Inclusive na rádio, no dia da entrevista que a Omara citou, os repórteres estavam lá falando o nome de quem deu depoimento. O sigilo não era para preservar a fonte? Pois é. Depois se divulgou o relatório para a imprensa. Pois é, né? Aí é que eu já não consigo compreender, porque também aconteceu um fato engraçado, na mesma semana em que o vice-prefeito rompe politicamente. Será que não correram com esse negócio para divulgar isso na mesma semana, para abafar nada? Então, assim, tem muita coisa nesse trem que eles não se preocuparam em investigar, muita coisa que eles não se preocuparam. Só que, assim, só para concluir, Robson, que eu estou vendo que você quer a palavra, lá nesse relatório, pouco que eu tive paciência de ler, porque realmente, assim, a gente vai se sentindo até enjoado, porque, assim, é nítida a impressão que não se buscou descobrir a verdade, se buscou encontrar a qualquer custo de todos que foram ouvidos, qualquer argumento, qualquer coisa que invalidasse as denúncias da Fernanda, só isso que se buscou, o tempo inteiro. Só que o interessante, no relatório está lá negando que a prefeitura enviou do almoxarifado para as unidades. Mas no mesmo relatório tem prints de conversas de servidores do CAIC enviando para a chefia da odontologia o print da conversa. Olha, aqui a foto, ó, os remédios que vocês mandaram hoje estão todos vencidos aqui, ó. Ah, e a do setor da odontologia não mandou não, gente. Então, até o que está ali a olhos nus, eles negaram no relatório. Então, que relatório que é esse? Que sindicância que é essa? Que tem coragem de olhar um print e negar aquele print e dizer que nunca enviou nada vencido para nenhuma unidade. Ou é uma comédia, uma peça de comédia, ou é uma peça para dizer para cada araxaense, bando de palhaços, podem buscar o nariz de vocês que nós vamos distribuir. Pode falar, Robson, é porque esse assunto me irrita. Eu estou percebendo. Agora deixa eu fazer um reparo aqui, né?
Você falou lá no início lá que não entende direito e tal, mas entende de jornalismo investigativo, né? Jornalismo investigativo é isso. Veja, vamos fazer uma separação. Todas as falas que eu vi da Fernanda, porque eu só vi isso através da imprensa, viu o que a Fernanda falou, viu o que o Zidane falou, né? Vi algumas matérias na imprensa. O foco ali sempre me pareceu ser de preocupação com a saúde das pessoas, tá? Então, o meu comentário foi baseado nisso. Quando você traz um outro aspecto, que é de uma fraude, de um enriquecimento ilícito e assim por diante, aí muda de figura. E esse tipo de situação agora não depende mais da utilização, porque realmente, se você precisa, suponha, de 10 caixas de anestésico por um período de 6 meses, que é vamos dizer assim, o trivial, o normal, e basta ver o histórico dos anos anteriores que a gente vai ter uma média em relação a isso, e de repente se comprou 30 caixas, tem alguma coisa errada. Se você compra um medicamento já nas vésperas de vencer, tem alguma coisa errada. E tudo isso é como você disse, pode ser aprovado através de nota fiscal. E aí não depende, professor Maurício, de boletim de ocorrência, de flagrante, nada disso. Aí o foco mudou, entendeu? Aí como é que você faz isso? Perícia, né? A prefeitura tem que apresentar a documentação e essa documentação vai ser analisada. É muito fácil de se verificar isso. Basta o Ministério Público querer, né? O Ministério Público pode perfeitamente requisitar isso, abrir uma ação civil pública ou abrir um inquérito civil num primeiro momento, que seria talvez o mais adequado, para colher provas para uma eventual ação civil lá na frente, ou até uma ação criminal, dependendo da situação, né? Aí independe de qualquer coisa, tá bom? Professor Maurício? O senhor desligou ao invés de ligar. Eu acho que ele estava ligado. Eu coloquei essa questão para o Robson, né, porque ele é advogado, então ele poderia nos auxiliar melhor. Mas, para mim, nunca foi uma questão de saúde, foi uma questão de recurso mal utilizado. É dinheiro público que venceu, que perdeu. E isso é muito grave. Então, a gente já comentou esse assunto aqui antes, e eu me lembro que eu insisti nesse ponto, que era dinheiro, isso é má gestão, é uma gestão totalmente equivocada de você comprar mais do que vai gastar, ou sei lá como é que comprou. Eu nem vou fazer qualquer ilação, né, se foi assim ou se foi assado. Dinheiro público foi julgado fora e isso não pode acontecer. Então, eu acho, né, que o Ministério... Eu fiquei pensando como fazer isso, né? Como é que o cidadão faz isso, né? Como é que você provoca uma investigação? Porque eles tentaram, os vereadores tentaram levar isso para o plenário, para fazer uma CPI, para investigar, não conseguiram. Por outro lado, a prefeitura resolveu fazer uma sindicância. E a gente sabe que isso não dá em nada, né? Isso só vai punir pessoas que são inocentes. Só vai punir os inocentes. O erro, né, que foi... Se houve algum erro, que foi comprar remédio a mais e tal, essa pessoa não vai ser punida. Vai ser punido o cara lá da ponta, né? O cara que está lá na sala, no ar-condicionado, não vai ser punido. Então, essa questão, para mim, sempre foi a mais séria, é o dinheiro público mal empregado. E por isso que eu achei que um flagrante, uma denúncia, um BO, né? Quer dizer, judicializar esse caso, né? Eu acho que isso seria a melhor solução, já que o caminho da Câmara não deu certo, então eu acho que isso agora é judicializado. Quer dizer, Araxá joga dinheiro público fora. É isso aí. Essa é a questão, esse é o ponto, né? Não vou entrar no mérito se remédio vencido faz mal ou se não faz mal, entendeu? Não sou especialista nisso, mas eu acho que qualquer pessoa sabe que dinheiro não dá em árvore, nem se rasga e nem se queima para acender cigarro, né? Com certeza. De antemão, eu peço desculpas, tá? Já respirei, já me restabeleci, mas é porque, assim, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, esse assunto, ele me irritou desde o primeiro momento. Ele me irritou, porque, assim, eu acho o cúmulo do absurdo eles se acharem
se colocarem num nível tão elevado de arrogância e de soberba, e chamando a população de idiota, de burro, bando de imbecis, bando de palhaços o tempo inteiro.